Meus consagrados, dia 3 do nosso desafio de 31 dias de sabedoria. Hoje em Provérbios 3 nós vamos ver como Salomão fala pra gente não confiar no nosso próprio conhecimento. E por esquecer desse princípio eu passei 2 anos de estresse na minha vida. Vou te contar isso depois do nosso texto bíblico. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse ano que já começou, Senhor. Obrigado porque Tu tens o melhor para esse ano e nós aceitamos as Tuas bênçãos. Derrama a Tua sabedoria e o Teu favor sobre nós, que a gente possa sair desse ano muito mais sábio e muito mais próspero e feliz do que a gente já começou, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém. Let's go! Conselhos da sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a vocês prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva nas tábuas do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens de boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem o ama, e assim como o pai faz ao filho a quem ele deseja bem. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais valiosa do que a prata, e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se comparar a ela. Na mão direita a sabedoria garante uma vida longa, na esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou o lugar nos céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será sua segurança e impedirá de cair em armadilha. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu darei algo a você, se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A maldição está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Por todo o livro de Provérbios, nós vamos ver Salomão falando para você buscar por sabedoria. E se você está vendo esse vídeo, você já começou bem o ano, está buscando sabedoria, e isso Deus já tem despertado dentro de você. Então pode ter certeza que vai ser um ano onde você vai conquistar muitas coisas e obter o favor de Deus, porque Ele se agrada de quem busca sabedoria. E talvez você está aqui nesse vídeo e talvez só tenha ouvido falar de Salomão e não sabe um pouco da história dele. Então eu vou te contar um pouco da história dele. Salomão é filho de um rei chamado Rei Davi, que foi, eu acho, o maior rei de Israel. E Davi governou Israel por muito tempo. E quando Davi morre, passa o trono para Salomão. E Salomão era muito jovem quando ele assumiu o trono. E no começo do reinado de Salomão, Deus aparece para ele em um sonho e fala que ele pode escolher qualquer coisa, qualquer presente, que Deus vai abençoar ele com qualquer coisa que Salomão pedisse. Salomão falou assim para Deus no sonho: Deus, foi tão bom com meu pai Davi, que colocou ele como rei sobre esse teu povo, e agora me colocou sendo inexperiente. Eu peço que tu me ajude a discernir entre o bem e o mal e me dê capacidade para julgar as coisas do teu povo. E no texto daí fala que Deus se agradou desse pedido de Salomão, porque ele não pediu coisas para ele como riquezas, como uma vida longa ou como paz para os seus inimigos. Ele pediu algo para governar o povo de Deus. Isso agradou muito porque mostrou a humildade e o coração de Salomão. Então Deus falou: eu vou te dar sabedoria como nunca houve antes para governar esse povo, para ter discernimento entre o bem e o mal. E Deus falou: já que tu não pediu nada em benefício próprio, tu não pediu vida longa, não pediu riquezas, não pediu paz com os teus inimigos, eu vou te acrescentar tudo isso. Eu vou te dar vida longa, eu vou te dar prosperidade, eu vou te dar riquezas como nunca visto antes, e você vai ser muito sábio. Então o que a gente pode aprender com isso? Como a gente vê na história, quando a gente pede e busca a sabedoria de Deus e conhecer a essência de Deus, os princípios de Deus, Ele acrescenta por tabela, vamos dizer assim, paz, riquezas e uma vida longa. E um dos princípios que Salomão fala nesse capítulo é sobre não confiar no seu próprio entendimento.
Por isso hoje eu quero falar sobre discernimento e humildade, para que a gente não caia nessa armadilha de confiar na gente mesmo e acabar fazendo julgamentos errados com base na nossa experiência. Porque se confiarmos na habilidade de Deus, Ele é ilimitado, Ele consegue fazer você governar por, às vezes, situações que poderiam ser impossíveis para a tua maturidade, para a tua técnica. Assim como Salomão, ele era muito inexperiente e muito jovem, mas mesmo assim, quando Deus deu sabedoria para ele pôde governar desde o primeiro dia com muita sabedoria e muito entendimento. Isso fez toda a diferença, essa humildade dele pedir sabedoria de Deus e não confiar no seu próprio conhecimento. Quem aqui nunca escutou a frase, maldito homem que confia no homem? Muita gente interpreta esse texto errado, porque acha que alguém foi traído e fala, maldito homem confia no homem, confiando numa terceira pessoa, mas na verdade essa frase quer dizer, maldito homem, eu, Davi, que confio em mim mesmo, no homem Davi. Porque se eu confio em mim mesmo, eu não conheço todas as coisas, eu não tenho a capacidade de julgar todas as coisas ou saber a intenção de uma outra pessoa, de uma circunstância. E é nessa limitação que a gente tem, a gente acaba se orgulhando do nosso pensamento e colhendo as consequências. Por isso no versículo 5, Salomão vai falar, confie no Senhor teu Deus de todo o coração e não confie no seu próprio entendimento. Por isso que é tão importante confiar no conhecimento de Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele sonda os corações, como diz na Bíblia. Então Ele sabe a intenção de cada pessoa, de cada circunstância que acontece. A gente é limitado e só consegue ver o que está na nossa frente, com base na nossa experiência, que às vezes pode ser diferente do que aquilo que nós estamos sendo proposto naquele momento. Agora eu vou te contar a minha história, como eu confiei no meu próprio entendimento, não ouvi a voz de Deus e acabei passando por 2 anos de pesadelo. Eu queria comprar uma caminhonete 4x4, achei uma perto de casa, fui lá ver, mas não orei muito pelo assunto, fui meio no impulso, eu já estava tão decidido e já tinha criado uma fantasia tão grande na minha cabeça, já me imaginava andando com ela por cima das dunas, indo nas praias, pegando onda, queria botar uma cozinha, sabe, tipo aquelas campervan que tem na Austrália, e poder dormir dentro dela, acampar. Parecia uma cena de filme de sessão da tarde. Tudo colorido, tava tudo perfeito, era só botar uns pneus grandes e sair pro abraço, ser feliz, pegar onda. Cheguei lá pra ver a caminhonete, tava meio judiada, levei no mecânico, o mecânico falou, olha cara, eu não compraria, esse carro tá meio feio, mas daí eu pensei, negociei uma margem boa, tenho dinheiro, se der algum BO eu consigo arrumar, não tem problema. Foi aí que eu me ferrei. Deus não mandou um anjo, mas mandou um mecânico. Eu não escutei, confiei no meu próprio entendimento, confiei no dinheiro. Achei que conseguiria resolver facilmente qualquer problema. Resumo da história. Até o bloco do motor da caminhonete estava rachado. E pensa, era uma caminhonete antiga, 97. Para achar um bloco desse, foi 2 anos de muito sofrimento. Eu estava com a agenda de trabalho cheia. Eu estava construindo uma cabana na praia e ainda tinha um carro que era para ser uma bênção, que era para ser um momento de alegria. Parado, quebrado na garagem, me consumindo muito dinheiro e muito tempo, porque o tempo que eu tinha livre eu nem conseguia mais surfar. Eu tinha que ir atrás de peça e ferro velho, rodei todos os ferros velhos da minha região. Tudo porque eu não parei para escutar Deus e não parei para escutar os sinais que Ele estava mandando e confiei no meu próprio entendimento e no meu próprio dinheiro. Tive até que fazer sessão do psicólogo porque me deu uma alergia na mão de estresse, não conseguia dormir direito, porque eu acabei me culpando por dar aquele vacilo, falando, pô, como é que eu fui comprar um carro desse quebrado? Mas na hora isso, a gente acaba confiando no nosso entendimento e paga o preço. Por isso foi uma lição de humildade. Sempre que eu vou tomar uma decisão, seja grande, seja pequena, as grandes eu oro mais, mas eu busco sabedoria e entendimento. É lógico que na vida a gente vai aprender na prática, a gente vai aprender com erros e acertos, mas quanto mais perto de Deus a gente está, quanto mais atento e sensível à sabedoria dele, ao Espírito dele, a gente consegue se alinhar e perceber coisas que talvez na correria do dia a dia a gente não consiga perceber. Então, principalmente quando for tomar uma decisão grande ou nesse começo de ano, pare para escutar o que ele tem para falar para ti, quais são os passos dele para ti nesse ano, busque a sabedoria dele, seja humilde, peça conselhos também para pessoas que você vê como referência na área que você está pensando, seja no investimento, seja no emprego, seja no estudo. Converse com pessoas da área, mas principalmente escute a voz de Deus que Ele tem para você. Eu posso até fazer um vídeo mais longo depois falando dessa jornada da caminhonete, porque olha, foi 2 anos de muito sofrimento, de luta, mas tirei várias lições que eu paguei muito caro por elas, então estão bem guardadas aqui, espero não cair mais nesse erro novamente. Até amanhã, raça!